Vamos lá para ti terminando, né? 34. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos, né? Como eu estou falando aqui, né? Minha bem-amada, é assim que ele diz, né? A igreja falando, interpretando as Sagradas Escrituras, os santos interpretando a revelação, colocando essas palavras, né? Minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude, de graça em graça. Tive tanta complacência em ti, quanto vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu seja neles, com complacência, as raízes de tua fé invencível, de tua humildade profunda, de tua mortificação universal, de tua oração sublime. Quer dizer, é como se Deus pedisse a Nossa Senhora, reproduz neles, nessas almas, né, as suas virtudes, para que eu, encontrando essas virtudes nessa alma, me compraza tanto que eu queira viver ali naquela alma, que eu queira habitar aquela alma, que eu queira estar com aquela alma, que eu queira santificar aquela alma. Então, o Espírito Santo tem, assim, um regozijo de estar junto de Nossa Senhora. Você lembra que eu falei na última aula que Nossa Senhora é o mundo de Deus? É o que ele queria fazer o dia inteiro, estar conversando com Nossa Senhora, estar junto de Nossa Senhora. O Espírito Santo é assim, né? Deus. Ele queria estar sempre junto de Nossa Senhora. Ele está próximo de Nossa Senhora. Se ele pudesse escolher, ele queria estar sempre junto de Nossa Senhora, por assim dizer. Tá? Estou usando termos aqui nossos humanos, né? Ele queria estar junto de Nossa Senhora. Então ele pede que Nossa Senhora reproduza nessas almas que ela abrace, que ela puxe para ela, que ela se reproduza nessas almas, para que ele se recompraza nessas almas, que ele seja feliz estando junto dessas almas. Ele também encontra o mesmo regozijo naquela alma, a mesma alegria estando junto daquelas almas, né? Quando Maria lança suas raízes em uma alma, maravilhas de graça se produzem, que só elas podem produzir, pois é a única virgem fecunda que não teve jamais, nem terá semelhante em pureza e fecundidade. Então, quando Nossa Senhora lança a raiz de sua devoção em uma alma, e essa alma corresponde a isso, aceita e se aprofunda nessa devoção, milagres na via das virtudes acontecem na vida dessa pessoa, né? Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu, que existirá, que é o Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo, olha só, que lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa para produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Uma profecia dele, né? Num tempo que eu falei com vocês, em que acaba o domínio do mal e que tem uma época em que o bem domina a terra, nesse momento que a gente chama de Reino de Maria, né? Nesse momento, ela terá produzido coisas tão maravilhosas nessas almas que surgirão santos, né? de uma estatura que não se tinha antes, né? Ele diz aqui, né? Ela produzirá, por conseguinte, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. Os últimos tempos que eu falei com vocês, antes do final do mundo, né? A formação e a educação de grandes santos, é o que se promete para o fim dessa era, né? Que aparecerão no fim desse mundo, né? Dos últimos tempos. Ele estará reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa para produzir, reunião com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Então, coisas extraordinárias que ainda vão de acontecer na via da graça. Santos extraordinários que ainda aparecerão, ou que já estão aparecendo, ou que já apareceram. Né? Nós já estamos, a gente olha assim o mundo e a gente pensa que o mundo está acabando, não é isso, gente? Não sei se está, não sei, vou saber. Né? Mas nesses últimos tempos, que diz aqui, as coisas maravilhosas que ocorrerão no mundo, e ocorrerão, gente. A gente está vivendo num mundo que a gente vai olhar depois e dizer assim, foi um fracasso. Não, nós vamos olhar um dia e dizer, foi um sucesso a história da humanidade. Ainda não foi até agora, mas vai ser, porque a humanidade é obra de Deus. E vai ser um sucesso. Essas coisas maravilhosas que acontecerão e que vão sobrepujar tudo que a humanidade já viu de ruim para trás, acontecerão através da Virgem Santíssima. O Espírito Santo vai produzir isso através de Nossa Senhora. É o que ele está dizendo aqui. Essa profecia que ele fala do reino de Maria, né? Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra numa alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-lhe abundantemente e na medida que ele concede sua esposa.
E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas maravilhas retumbantes é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus nos eleitos, nunca repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Olha só, desde que o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora e ela concebeu Jesus Cristo e se torna assim o esposo de Maria, ele nunca a abandonou e vai ser o esposo de Maria pela eternidade. A gente diz também Nossa Senhora, castíssima esposa do Espírito Santo, né? Vai ser assim para a eternidade. Tá? Um ponto. 2, aqui está dizendo que quando o Espírito Santo encontra Nossa Senhora na alma, ele produz maravilhas. Olha, e eu digo para vocês, os maiores santos que eu conheço, todos eles eram devotos de Nossa Senhora. Ah, maravilhas. E que ele só não consegue fazer isso se ele não encontra a devoção a Nossa Senhora naquela alma. Né? Porque ele é inseparável de Maria. E se hoje em dia, a gente reclama tanto, nós reclamamos tanto do mundo que a gente está vivendo, se hoje em dia o Espírito Santo não é conhecido, se o Espírito Santo não tem agido da forma como a gente queria que agisse, é porque ele não tem encontrado Nossa Senhora nas almas, porque se ele encontrasse, ele teria produzido essas maravilhas, e essas maravilhas teriam mudado o mundo. Então eu posso afirmar às senhoras, o mundo está do jeito que está, porque falta devoção a Nossa Senhora. Porque se fôssemos muito devotos de Nossa Senhora, o Espírito Santo, encontrando ela nas almas, teria produzido maravilhas que teriam mudado o mundo. E isso vai acontecer algum dia. Não sei quando, mas um dia isso vai acontecer. Estamos chegando ao fim, tá? Artigo 2. Então aqui terminamos o artigo 1. Né? O artigo 1 é aquele que fala que Deus quis serviço de Maria na encarnação. O artigo 2 diz assim: Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir, evidentemente, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos. Deus deu isso a Nossa Senhora. Pois ela não pode estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como uma herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo, não pode implantar seus corações raízes, as virtudes, e ser companheira inseparável do Espírito Santo, não pode fazer nada disso se ela não tivesse recebido de Deus uma graça singular para poder agir naquela alma. Né? E esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre seus filhos. Por quê? Deus deu uma autoridade de Nossa Senhora sobre Jesus Cristo. Nossa Senhora, Jesus Cristo era um bebê quando nasceu, não é isso? Ele dependia de Nossa Senhora para comer, para tomar banho. Já falei isso para vocês, né? Para agasalhar, para ensinar ele a andar. A São José também. E ela que protegia ele. Nossa Senhora protegia nosso Deus, estava entregue às mãos de Nossa Senhora com a proteção de São José. Só, não tinha anjos em volta tomando, defendendo. Não. Olha tudo que passou, né? A perseguição que eu falei com vocês começou de Nosso Senhor já ao nascer. Então, Deus deu autoridade de Nossa Senhora sobre nossos filhos e deu autoridade a São José também. Lembre-se lá em São Lucas, né? Naquela passagem que... São Lucas, né? A passagem perda o encontro do nosso Jesus Cristo no templo, ao final diz assim, quando encontra e volta com o nosso Jesus Cristo, que em tudo Jesus lhes era obediente, que em tudo Deus lhe era submisso. Tem traduções diferentes, né? Então Deus era obediente e submisso a Nossa Senhora e São José. Nosso Jesus Cristo obedecia a Nossa Senhora e São José. Ela tinha autoridade. E para que nós também sigamos o caminho de Cristo, Jesus, né, pelos seus méritos conquistados, e Deus, pela vontade de Deus, concede a Nossa Senhora uma graça de autoridade sobre nós, sobre nossas almas, para que ela possa realizar em nós aquilo que ela realizou tão bem com o nosso Jesus Cristo, que foi ser aquela mãe amável que foi. Então, e mais, né, que a partir daí a missão dela também ficou de salvação das nossas almas. Ela não tinha essa missão com o nosso Jesus Cristo, mas passou a ter essa missão de salvar nossas almas, porque, conforme a vontade de Deus, que todas as almas sejam salvas, ela, como cumpridora fiel de toda a vontade de Deus, trabalha pela salvação dessas almas. Mas que ela possa trabalhar plenamente, Deus deu autoridade a ela sobre todas as almas.
Maria é a rainha do céu e da terra pela graça, como Jesus Cristo é rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração, o interior, né? Deus está preocupado com a nossa alma. Ele diz, preocupe-se com aquilo que pode matar a alma, não com o que possa matar o corpo. Né? Porque a alma vai ficar para a eternidade. O corpo, depois a gente morre, vira pó. Né? No juízo final ele vai juntar tudo de novo. Então Deus não está preocupado com o corpo, está com a alma que é imortal. Compreende principalmente o coração e o interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. Né? O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem. Então Nossa Senhora exerce esse reinado dela, principalmente na sua alma. Não que eu não peça a Nossa Senhora o alimento, não que eu não peça a Nossa Senhora uma graça para receber um emprego, não que eu não peça uma graça para eu ter dinheiro para comprar o alimento na minha casa, não que eu não peça uma graça para uma doença, uma coisa, e que Nossa Senhora não vai interceder por mim, tá? Mas Nossa Senhora está preocupada com a minha alma, com a salvação da minha alma. Pode ser que eu peça coisa e Nossa Senhora eu não receba, porque aquilo pode não ser bom para a salvação da minha alma. Se for para o bem da salvação da minha alma, Deus já concedeu a graça. Nossa Senhora só entrega para a gente, no momento certo, apropriado. Mas Nossa Senhora está preocupada com a nossa alma, com o nosso coração. Isso é uma primeira consequência. Né? Primeira consequência, Maria é a rainha dos corações. Segunda consequência, Maria é necessária aos homens para chegar ao seu último fim. Olha só. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegar ao último fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. Eu vou até parar aqui hoje, tá? Nisso aqui, que é tão importante que é. Não foi necessário para a vinda de nosso Jesus Cristo ao mundo a existência de Nossa Senhora? Você está querendo dizer que sem Nossa Senhora, Deus não teria se encarnado? Não sei. Deus pode tudo. Milhares de possibilidades teria dele fazer isso. Mas ele, Deus, escolheu essa. E como ele escolheu essa, eu digo que é a mais perfeita. Pode ser que eu esteja falando uma besteira. É a mais perfeita, já que Deus escolheu. Ele escolheu criar uma mãe e vir através dessa mãe ao mundo. Se Deus escolheu esse caminho, achou isso necessário para a vinda dele ao mundo, Nossa Senhora, para que nós também possamos ir a Deus, para que nós também possamos almejar ir a Deus, nós também precisamos de Nossa Senhora. Porque não é possível que a gente consiga realizar aquilo que Deus realizou através de Maria de uma forma sem Maria. Se Ele, que é Deus, para realizar, realizou por Maria, como eu, humilde, miserável pecador, vou conseguir realizar também a mesma coisa sem Maria. Se Ele precisou dela, mais ainda nós que precisamos dela, para realizar aquilo que Ele pede da gente. Se lembra que eu falei com vocês? A necessidade que nós temos de Nossa Senhora é que a gente, através de Nossa Senhora, consiga cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Se para Ele fazer aquilo que o Pai determinou precisou de Maria, nós, para fazer aquilo que Deus nos pede, precisamos de quem? De Maria. Não há outro caminho, gente. Mas Deus pode. Se Ele tem um outro caminho, eu não sei. O único caminho que Ele mostrou para a gente foi esse. E Ele está dizendo claramente para a gente, olha, para fazer a vontade de Deus, do meu Pai, eu, Jesus Cristo, tive que vir através de Maria. Para vocês fazerem a vontade do Pai, vocês precisam de Nossa Senhora, assim como eu precisei. Entendeu isso? Se vocês entenderem isso, a gente entendeu tudo. A gente não precisa nem continuar o curso. Tá bom? Vamos lá, vou deixar vocês mastigando isso um pouquinho. Na próxima aula a gente avança mais 20 parágrafos. Peço a vocês que, se tiverem dúvida, me perguntem. Não carregue dúvida de uma aula para outra. É muita coisa que a gente está falando aqui. É muita coisa que a gente está lendo aqui. Se a gente for embolando uma dúvida com outra, vai chegar uma hora que a gente não vai estar perdido. Tá bom? Vamos rezar uma salve rainha e terminar a aula de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. Depois desse desterro,
Mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!